Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, 28 de fevereiro. Estamos juntos nesse último dia do mês de fevereiro, em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre bom lembrar você que é muito bom contar com sua companhia, com o seu carinho e também com a sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre intolerância alimentar. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para a gente interagir. Você ligar para a gente, responder aqui a nossa pergunta e também você mandar sua dúvida através da nossa linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a intolerância alimentar é a dificuldade que algumas pessoas têm para digerir determinadas substâncias presentes nos alimentos. Muita gente confunde com alergia, mas são problemas diferentes, a começar pela sua gravidade. A intolerância é bem mais branda e não gera ali risco de morte. Mesmo assim, ela pode gerar muito desconforto e é um problema comum. Estima-se que 7 em cada 10 brasileiros apresentem intolerância ao leite, por exemplo. Apesar de afetar tanta gente, é muito recorrente ter dúvidas sobre o assunto. E por isso, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a nutricionista Sandra Viana, ela que é coordenadora do Serviço de Nutrição do Hospital Memorial Guararapes. Daqui a pouquinho, a gente vai contar com a ajuda da Sandra para tirar a sua dúvida sobre o tema. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem que mostra as consequências da intolerância ao glúten. Confira! Inchaço, gases, crises de enxaqueca, tontura, cansaço, prisão de ventre, diarreia, dor e coceira. Se você se identificou com alguns ou todos os sintomas que foram citados, você pode ter intolerância ao glúten, um dos componentes presentes em grãos como trigo e cevada, e que tem a função de dar elasticidade e resistência à massa, para que ela não arrebente na hora do preparo. Quem tem intolerância ao glúten pode demorar um pouco a descobrir o que tem de fato, e foi o que aconteceu com a Solange. Eu tinha constantes crises de enxaqueca e não era normal, né? E a última neurologista, ela disse, olha, você deve ter algum tipo de intolerância alimentar. Faça o seguinte, procure uma nutricionista e tire alguns alimentos e veja o que é que acontece. E eu percebi que quando eu comia macarrão e pão integral, que na minha inocência eu achava que pão integral não tinha glúten, e eu vi que era saudável, né? E, no caso, que quando eu tirei o glúten, que eu tirei o macarrão, que eu comecei a colocar, no caso do macarrão, da massa, colocar verdura, né, no meu almoço, eu vi que eu não estava tendo enxaqueca. Eu tinha melhorado muito. Para a gente ter um pouco de noção do nível do problema de Sol, pedimos para ela exemplificar a quantidade de alimentos com glúten que ela pode consumir. Para você ter uma ideia, um mês atrás eu fui para o aniversário e eu estava bem, cheguei do aniversário bem, mas não resisti ao cachorro-quente, que é um cachorro, uma quantidade assim pequena. E eu comi 2, bastou 2 cachorro-quentes para eu já começar com a dor de cabeça insuportável. E naquele local mesmo eu já fui medicada, né, com a medicação para dor de cabeça. A pizza, uma fatia eu já sei logo. Não demora muito não, é impressionante. E uma das coisas que eu perguntei à nutricionista, por que depois que eu fiquei mais velha? Porque antes eu comia e não sentia isso tanto, né? Mas ela disse que com o tempo vai piorando. Tem muita população hoje não sabe que tem problema com glúten. Muita gente, não, mas eu não tenho isso não, eu não tenho, mas não sabe. Para a intolerância ao glúten não existe remédio. O tratamento está na mudança de hábitos alimentares. Minha vida mudou completamente. Minha filha é estudante de nutrição e eu comecei a ter ideia, porque quando eu comecei a estudar sobre o meu problema, eu comecei a ter ideia de mudar minha alimentação, né, de fazer, ter um pão que, como eu sou louca por pão, de
fazer alguma coisa para que eu pudesse me alimentar melhor, né, e mais saudável. Então, junto com minha filha, e Deus, né, primeiramente, me deu uma receita que hoje eu faço o meu próprio pão, e não só para minha família, que todos comem pão sem glúten, mas como amigos, clientes, né, que viraram meus clientes, e através desse meu problema, eu hoje trabalho com pão artesanal. O segredo para o pão da Sol nós vamos te contar agora. São ingredientes de qualidade e com muito amor. O carro-chefe dele é o pão de leite, né? O pão de leite, que é um pão que é para quem tem intolerância ao glúten e à lactose, que não é o meu caso de lactose. Mas meu esposo, ele tem problema com lactose. Então, Deus me deu, né, essa receita de pão sem glúten e me deu também, né, o pão australiano, que é um pão adocicado, é um pão feito com cacau 50%, vai mel na receita. Então, assim, é um pão adocicado, né, para quem gosta. E o pão azeite com ervas finas, que é um pão também que tem umas ervazinhas, que tem um azeite, que quando você esquenta ele na chapa, ele dá um sabor maravilhoso. Então, assim, muito bom, dá muita saciedade, porque na receita dele contém ovo. Então, o ovo, né, proteína, e é um alimento muito bom e dá bastante saciedade, né? Olha só, a gente dá parabéns à Sol, né? Ela teve o problema, procurou saber o que é que seria essa intolerância ao glúten, transformou esse problema em solução para muita gente. Então você que está em casa vai ter também muitas orientações aqui no decorrer do nosso programa. A gente parabeniza mais uma vez a Sol, né? Que hoje ganha dinheiro, né? Fazendo pão sem glúten. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas aqui no nosso programa, mas a partir deste momento a gente abre aqui o nosso espaço para você participar, para você interagir. Vamos construir juntos esta edição do programa? A partir de agora vou te dizer o que é que você deve fazer para participar, para interagir aqui no nosso programa. Primeiro, vamos ver aqui na nossa tela a nossa enquete. Ela vai ser lançada a partir deste momento e queremos saber de você que está em casa se você costuma conferir as informações nutricionais antes de consumir algum produto. Você tem essa preocupação de conferir as informações nutricionais antes de consumir algum produto, sim ou não? Liga para a gente, 3424-1547 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível a partir deste momento para você responder aqui a nossa pergunta de hoje e também para você mandar a sua dúvida sobre o tema. Tem alguma dúvida sobre intolerância alimentar? Pode enviar para a gente também através da nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet. 991774828 é o nosso WhatsApp, também está disponível para você mandar quantas dúvidas você tiver. 991774828, manda aí essa dúvida que daqui a pouquinho nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, estima-se que no Brasil existam quase 4 milhões de pessoas com intolerância ao glúten e a maioria sequer desconfia de sua existência. E esse número, ele merece atenção redobrada, já que o problema pode causar ali vários males, como desnutrição, perda de peso, osteoporose e até câncer de intestino. Então vamos entender mais sobre intolerância alimentar a partir deste momento. Primeiro quero dar boas-vindas aqui à nossa convidada que vai nos auxiliar a entender sobre essa temática. Quero dizer que é um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio. Sandra Viana, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Para falar de um tema tão interessante, né, e que gera também muitas dúvidas. Todo mundo, em algum momento da vida, vai sofrer algum episódio de intolerância alimentar, Sandra? Ou não? Não necessariamente, mas é muito comum, eventualmente, aparecer um episódio de intolerância a algum tipo de alimento, né? Mas não é uma regra. Que fique bem claro, né? Porque tanta gente tem dúvidas. Se é intolerância, se é alergia, porque tem tanta confusão ainda. São diferentes. A alergia é um processo mais grave porque afeta o sistema imunológico. Então, o sistema de defesa do organismo, ele interpreta aquele alimento como um agressor. Então, vai combater aquele alimento. Normalmente, são intolerâncias mais severas.
mas são poucos alimentos que causam alergia. São, às vezes, crustáceos, o leite, que é uma alergia à proteína do leite, não é a lactose, né? E o ovo também pode surgir como um alimento causador de alergia. E as castanhas, amendoim também acontece. Na intolerância, não existe esse fator imunológico. É apenas uma reação adversa, né, ao componente do alimento, que pode ser uma fruta, pode ser qualquer tipo de alimento, pode ser um corante utilizado na indústria alimentícia ou um conservante, e também está associado à falta de algumas enzimas. Por exemplo, a intolerância à lactose. É que o organismo não produz ou produz em quantidade insuficiente a enzima que vai degradar essa lactose, que é a lactase. Então, intolerância à lactose não é uma alergia. E se não está ligado ali ao sistema imunológico, né, no caso da alergia, e a intolerância não tem essa ligação, por não ter essa ligação, é um problema menos grave? Assim a gente poderia classificar ou não, dependendo da exposição? Existem vários níveis, né, de intolerância. Normalmente é um problema que afeta apenas o sistema gastrointestinal, algum tipo de reação na pele, né, um inchaço, uma urticária. Normalmente é menos grave, mas não deve ser desprezado ou minimizada a sua importância. A gente viu o exemplo da Sol na reportagem, né, que descobriu ali a intolerância ao glúten e pegou aquele problema, né, pesquisou, se informou, procurou uma profissional para mudar, né, esse hábito alimentar, mas nem todo mundo age como a Sol agiu. Às vezes a pessoa por conta própria resolve fazer umas restrições e nem sempre é o correto. O mais correto é identificar qual é o problema, isso através de uma consulta com um médico, um alergologista ou então com um nutricionista, onde a gente vai fazer exclusões de alimentos até a gente chegar ao alimento que está causando aquela intolerância. E a partir daí, promover um plano alimentar, onde a gente vai excluir este alimento que causa a intolerância e tentar substituir por outros alimentos, de forma que você tenha uma dieta balanceada, não vai sofrer nenhuma falta de nutriente pela exclusão daquele alimento. No caso dela, foi excelente, ela procurou receitas de alternativas e hoje está tendo uma renda extra por conta disso, né? Mas as pessoas descobrem geralmente com uma consulta preventiva ou quando tem já o primeiro episódio de intolerância? Normalmente quando ela apresenta né, algum tipo de queixa, e normalmente da intolerância após o consumo do alimento, né? Então, por exemplo, da lactose, quando consome o leite ou algum derivado do leite, ele vai apresentar uma distensão abdominal, cólicas, diarreia, então ele já começa a perceber. Então, a partir daí, deve procurar um profissional para fazer o diagnóstico correto. Pode acontecer em qualquer idade? Uma criança pode ter intolerância? Pode, pode. A criança, não é comum um bebê com intolerância à lactose. Às vezes é mais comum uma alergia à proteína do leite de vaca, mas pode acontecer. Por exemplo, um bebê que é amamentado e for diagnosticado com a intolerância à lactose, então a mãe que amamenta tem que excluir da sua alimentação os produtos que contêm lactose durante o período de amamentação, porque se ela consumir leite, o bebê vai apresentar os sintomas. Normalmente, como o sistema digestório da criança ainda está em desenvolvimento, depois de um certo tempo, ele pode deixar de apresentar aquela intolerância. Então, uma criança pode, com uns 3, 4, 5 anos, não apresentar mais a intolerância, porque já houve um desenvolvimento do sistema imunológico, no caso da alergia, e do sistema digestório. A intolerância, né, à lactose é algo que a gente escuta bastante nos últimos anos, a gente tem escutado bastante. Mas também cresceu esse número de intolerância ao glúten, né? A gente trouxe a informação aqui, deixa eu só voltar aqui a tela para passar a informação correta. Estima-se que existam quase 4 milhões de brasileiros com intolerância ao glúten.
também está cada vez mais comum. Tem a ver com o quê, né? Seria o comportamento, seria a produção dos alimentos, estão colocando muito glúten no alimento. Como é que a gente compreende esse aumento significativo? Porque era mais comum lactose, agora é o glúten também. Talvez seja a percepção que antes não se tinha muito disso, né? O glúten é contido no pão, o pão é um alimento básico nosso, né? Na nossa alimentação desde muito tempo. Mas, atualmente, existe a intolerância ao glúten e existe a exclusão dos alimentos que contêm glúten com o fim de perder peso, de uma dieta mais restrita para as pessoas que frequentam a academia resolvem substituir os alimentos com glúten por outros alimentos ricos em fibras. Nada contra, é uma medida aceitável, mas não quer dizer que todas as pessoas tenham intolerância. Precisa realmente ser diagnosticado. Geralmente é para tirar o carboidrato que as pessoas fazem isso? Não tirar, mas modificar o carboidrato, porque uma batata doce também é carboidrato, mas ela contém fibras, não tem um glúten. O glúten, de certa maneira, ele pode ser considerado um pouco inflamatório em certas situações, como o açúcar também é. Né? Então, as pessoas têm uma opção para uma alimentação mais saudável e retiram, mas não quer dizer que todos tenham intolerância ao glúten. Então, para quem está em casa nos acompanhando, é muito bom também, né, ter a ciência de que se você não sofre, né, com intolerância ao glúten, não vá de acordo com as informações. Muita gente está disseminando na internet, né? É bom ficar distante do glúten. Então, se você não tem nenhuma intolerância, não precisa ficar 100% distante do glúten. Não, da mesma forma que não precisa consumir leite sem lactose, queijo sem lactose, se você não tem intolerância. Essa intolerância, hoje a gente percebe que com o passar dos anos, o idoso normalmente, ele deixa de produzir a lactase e passa a ter intolerância. Mas não é uma regra, então só no caso realmente em que ele apresenta essa intolerância é que deve retirar. A gente falou do pão, né, que contém glúten. Quais outros alimentos a gente poderia pontuar? O problema é que... Todos que levam farinha de trigo, por exemplo, tem glúten? Tem. Vamos dizer, um biscoito recheado pode ter. O biscoito recheado, eu acho que é um vilãozinho, porque ele tem corante, né, que pode desenvolver reação alérgica, tem o leite e tem a farinha de trigo na composição, né? E uma série de outros produtos que às vezes a gente até nem percebe que tem a farinha de trigo, mas que apresenta um chocolate. A gente não pensa que tem farinha de trigo, mas na composição ele pode ter amendoim, ele tem um leite e ele pode ter também a farinha de trigo. Então, diante de tantos ingredientes naquele produto, se a pessoa é intolerante ao glúten, o organismo vai perceber, mesmo que seja uma concentração bem pequena ali do glúten, vai ter alguma reação? Normalmente sim. Então, quem tem intolerância tem que ter muito cuidado em ler todos os rótulos dos alimentos que os alimentos processados, aqueles in natura, vamos dizer, um suco de frutas que você vai fazer em casa ou uma polpa de frutas, você não tem que se preocupar, mas o suco industrializado você tem sim que olhar o rótulo. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre intolerância alimentar. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. Nós encontramos no site do Enedex o seguinte destaque: teste de intolerância alimentar pode ajudar no emagrecimento. Quando estamos tentando emagrecer, as dificuldades em perder cada quilo podem ter relação com a intolerância alimentar. De acordo com o médico especialista em medicina esportiva Mauro Albuquerque,
O exame para saber se a pessoa tem ou não intolerância a algum tipo de substância não é indispensável para quem está fazendo algum tratamento para emagrecer, mas é indicado para que esse processo seja mais rápido e ideal para cada pessoa. Através desse teste é possível detectar a intolerância a alimentos que podem provocar problemas de saúde, como enxaqueca, disfunções gastrointestinais e doenças inflamatórias da pele, por exemplo. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e a gente já repassa a pergunta aqui para a nossa convidada que está nos ajudando a entender mais sobre o tema, a Sandra Viana, ela que é nutricionista. A gente viu, né, que a intolerância ela pode atrapalhar esse processo de emagrecimento. Seria em partes assim, veja se tem alguma lógica nessa minha informação, Sandra. A pessoa, quando ela tem a intolerância, ela vai ingerir determinado alimento que vai causar alguns sintomas. E esses sintomas eles podem atrapalhar essa pessoa a praticar uma atividade física, por exemplo, e vai ter dificuldade no emagrecimento. Tem alguma lógica nesse meu pensamento ou estou distante do certo? Pode ocorrer, mas como eu disse, não é uma regra. Então, ninguém precisa sair aí fazendo teste para ver se tem alguma intolerância. Apenas no caso, se sentir algum inconveniente, se tem uma enxaqueca, uma fadiga crônica, então insônia, então se apresentar algum sintoma que possa estar relacionado à intolerância, aí sim procura um médico especialista e faz o teste. Muitos problemas, né, de saúde estão ligados ali à má alimentação. Muitos nutricionistas também falam, né, que a gente é o que a gente come. Tem muita verdade nisso. Com certeza, né? A nossa alimentação, a alimentação do brasileiro em si, está piorando cada dia que passa, né? A gente está substituindo alimentos mais naturais por alimentos processados, ricos em gordura, ricos em açúcar e em glúten. Então, são alimentos que em excesso podem desencadear intolerâncias e inflamações do nosso organismo. Em muitos casos é por conta da praticidade dos industrializados, né? As pessoas chegam no supermercado, compram lá aquele produto já pré-pronto, né? Às vezes até pronto, só basta esquentar um pouco. Muitos casos a desculpa é essa, mas em outros casos é porque as pessoas também gostam de copiar algumas dietas de outros países, por exemplo. O americano ele é muito bem copiado aqui na nossa região, seria isso também? Também. A nossa dieta ocidental, ela tem como padrão a dieta americana, e isso é péssimo, né? A gente deixou de lado a dieta dos nossos ancestrais, os indígenas, que eram as raízes, que eram os produtos mais naturais, e agora a gente aderiu a uma dieta tipicamente de fast food, né? E de alimentos ultraprocessados. E não é preciso muito tempo para colher, né, o que a gente vem se alimentando. Às vezes as consequências elas vêm de imediato, como por exemplo colesterol alto. O que mais a gente poderia pontuar? A hipertensão, né? Porque todo alimento processado ele é rico em sal. Até os refrigerantes contêm, né? Então, esse consumo desenfreado, associado à falta de atividade física, né? Uma criança hoje em dia, ela não brinca mais na rua, não corre, não pula corda, ela fica sentada na frente de um computador, de um celular e consumindo esses salgadinhos, biscoitos, refrigerantes, produtos processados em excesso. Não é só pela moda, né? Mas a gente não poderia não falar que esses produtos também são saborosos, esses alimentos. Produtos alimentícios, vamos assim classificar. São saborosos, não tem como negar, né, Sandra? Não. Por exemplo, o salgadinho, que toda criança ama, que é aquele amarelinho bem bonitinho, aquilo ali é um corante que pode desencadear processos de intolerância, né? Processos de reações adversas, mas se o fabricante não colocar aquele corante para dar uma cor, vai ter uma cor de isopor. A criança não vai querer aquele branco sem graça, né? Um suco industrializado de morango, todo mundo vai querer que o suco seja vermelho. Então, aí a indústria lança a mão do corante, né? Para dar aquela cor. Que o morango, quando você vai fazer um suco caseiro, não vai ter aquela cor.
Uma outra coisa é a síndrome do restaurante chinês, porque toda comida chinesa usa muito o glutamato. E esse glutamato também traz problemas gástricos em muitas pessoas. Então, essa síndrome, que muita gente que vai ao restaurante chinês, quando sai, sente a sensação do abdômen distendido, cólicas, diarreia, por conta desse glutamato que é utilizado. A gente falou, né, dos corantes, mas a gente não pode esquecer dos conservantes desses produtos industrializados. Como é que um leite, né, e um suco, por exemplo, industrializado, consegue passar tanto tempo ali exposto sem estragar? Precisa ter um conservante. E isso também é nocivo à nossa saúde. Com certeza, e desencadeia várias reações adversas, né? Tem pessoas que quando tomam, sente todo, né, o formigamento, vermelhidão, por conta dessa reação a esses corantes e conservantes. E a gente falou, né, que esse problema da intolerância, ele pode desencadear também o câncer. Num grau já bem extremo, mas pode, com certeza. Ok, muita gente, quando tem dúvidas sobre determinados temas, utilizam a internet ali como fonte de pesquisa. Na internet tem muitas verdades sobre alimentação saudável, sobre intolerância alimentar, sobre alergia alimentar, mas também tem muitos mitos. Então, muita atenção, porque a alimentação é algo sério e precisa ser tratada a alimentação com um profissional qualificado, com um nutricionista. Não adianta você seguir, né, a dieta da moda, a reeducação alimentar da moda. Então, tem que procurar um profissional sim para tirar suas dúvidas. Temos a ajuda hoje aqui de uma profissional que entende e muito sobre o tema. Ela vai dizer para a gente se é mito ou verdade as seguintes afirmações. Vai trazer também uma explicação para você ficar bem informado. Olha só, o primeiro ponto que aparece aqui é sobre intolerância alimentar. É o mesmo que alergia? Mito ou verdade? É mito, né? A alergia, embora eles sejam confundidos, a alergia, como eu falei, é uma resposta imunológica do organismo que associa a ingestão daquele alimento como um agressor. Então, ela vai combater. É um caso mais grave e que poucos alimentos causam alergia. Em geral, estão relacionados à proteína. Então, no caso do leite, a proteína do leite. Né? Tem no caso do ovo, crustáceos, são alergias. A intolerância alimentar é uma forma talvez mais branda, mas nem em todo caso é branda, mas assim, está relacionada a uma resposta do organismo àquele ingrediente, àquela substância. Não é uma resposta imunológica, é uma resposta adversa ou então a falta de uma enzima. No caso da intolerância à lactose, é a falta da enzima lactase para digerir o leite. Pode ter uma suplementação, por exemplo, para tentar minimizar esse problema? Existe alguma medicação ou uma suplementação dessa enzima do leite? Que a gente pode tomar antes de consumir o leite normal? Do leite, sim. Existe, como é um caso de uma enzima, existe no mercado a enzima lactase, que a pessoa pode consumir antes de utilizar algum produto que contém o leite. Então, tem gente que adora uma pizza ou adora um queijo. Então, antes de consumir aquele produto, ele toma a enzima lactase. Mas, na maioria dos casos, o que realmente resolve é excluir da alimentação aquele alimento que produz a intolerância ou a alergia. Uma dúvida, né? No caso da alergia, você falou que tem a ver com o sistema imunológico que combate, né, aquele nutriente. Então, de vez de o organismo absorver o nutriente daquela comida, por exemplo, ele destrói esse nutriente, a gente não consegue absorver, por isso que pode gerar emagrecimento e outros problemas como desnutrição? Principalmente no caso das crianças, né? Os bebês, eles apresentam um retardo no crescimento, então no desenvolvimento. Isso aí realmente é perigoso. Ok, próximo ponto, temos aqui outra tela para saber se é verdade que a intolerância alimentar ela não é perigosa. Mito ou verdade? Ela é mais branda. É mito, porque embora não seja tão grave quanto uma alergia, em alguns casos ela pode ser intensa e realmente trazer perigo à saúde da pessoa.
Ótima explicação. Próximo ponto, temos outra tela para saber se é mito ou verdade que todo queijo contém lactose? É. Mito ou verdade? Tem queijo sem lactose ou é mito? Porque é derivado do leite. É mito hoje em dia. Antigamente não existia o queijo sem lactose. Hoje já tem no mercado, já conseguiram fazer a base do leite sem lactose, queijos para quem tem esse problema já pode consumir. Agora tem que ter cuidado de verificar se realmente não contém a lactose. É 100% confiável quando a gente olha no rótulo e tem sem lactose? Para estar no mercado, ele tem que garantir que a informação é correta, né? Então, se tiver algum problema, se o produto, né, foi identificado, aí então, a marca tem que se responsabilizar. Tem que se responsabilizar. Próximo ponto, vamos ver aqui outra tela. Será que é verdade ou é um mito? Em algum momento, todos vão ter intolerância alimentar. Mito ou verdade? É mito. Pode acontecer com muitas pessoas, mas não quer dizer que todos venham a ter uma intolerância. Próximo ponto, outra tela, mito ou verdade? É importante um intolerante à lactose utilizar tipo de suplemento de cálcio? Se a pessoa não retirou da sua alimentação a fonte de cálcio principal que nós temos, que é o leite, né? Ele tem que substituir por outras fontes de cálcio na alimentação. Então, com a orientação do nutricionista, ele vai incluir na alimentação alimentos como couve, espinafre, outras fontes de cálcio que venham suprir a necessidade do organismo. Essas outras fontes têm uma boa concentração de cálcio? Porque a gente tem a ideia de que o leite tem uma concentração muito boa, mas nem sempre é assim, né? Os outros você vai ter que consumir regularmente numa quantidade aceitável. Não é consumir uma vez por semana um brócolis que você vai suprir sua necessidade de cálcio. Mas se você consumir regularmente esses produtos, você consegue, é como o vegano não utiliza, né? E consegue suprir as necessidades dos minerais e vitaminas. Quando a gente fala, né, em suplemento de cálcio, a gente lembra muito quando fala em suplementação, em medicação, né? Em alguma cápsula, algum comprimido. É isso ou não? Não. Não, né? Não. Seria adicionar outra fonte de outra cálcio. fonte. Suplemento de cálcio só quando existe uma deficiência no organismo, que aí vai ser identificada através de exames bioquímicos e aí o médico vai suplementar. Mas com a alimentação balanceada, com outras fontes de cálcio, você consegue suprir suas necessidades. Ótima explicação. Vamos a um outro ponto. Olha só o que diz a próxima tela. Dá para comer o que causa intolerância? Se tem intolerância ali, posso comer só um pedacinho, Sandra? Existem algumas pessoas que precisam de uma quantidade maior para desencadear uma reação. Então, quando ela consome uma quantidade, por exemplo, em relação ao leite, quando ela consome um pequeno pedaço de queijo, que é um leite já processado, já sofreu uma ação, né, de térmica, alguma coisa, ela consegue. Outros não, depende do grau dessa intolerância. Próximo ponto, temos aqui outra tela. Sandra, é mito ou é verdade? Os leites sem lactose, eles podem ser consumidos pelo intolerante à lactose, isso à vontade? Ele foi feito para isso, né? Todo exagero não é recomendado, né? Mas ele foi feito para isso. Próximo ponto, temos aqui a última tela. Essa tela é a última e o leite não é o único vilão desse processo de intolerância. Não, né? Ele é o mais comum que a gente identifica. Hoje em dia temos o glúten também, mas ele não é o único vilão, né? Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à nossa convidada. Você que está em casa, quer participar, quer interagir, ainda há tempo de você mandar a sua dúvida. 3424-1547 é a nossa linha interativa. Você pode ligar para a gente, deixar a sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Temos também o nosso WhatsApp disponível, 99177-4828, 99177-4828. Manda a sua pergunta. Participa também através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Lá você pode deixar a sua dúvida, seu depoimento também sobre o tema. No próximo bloco vamos ler e responder ao vivo. Vamos agora a uma rápida pausa e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre intolerância alimentar. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema, sabe qual é a diferença entre intolerância e alergia? Manda pra gente sua participação, se você não sabe, manda sua pergunta. Qual dúvida que você tem sobre o tema? 991774828 é o nosso WhatsApp. Você também pode mandar no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. Se você tem acesso à internet, pode também entrar na nossa fanpage, no facebook.com/assunto do dia. Deixa lá seu depoimento, sua dúvida, que vamos ler daqui a pouquinho e responder ao vivo. Intolerância alimentar é o tema desta edição aqui do programa. Falamos muito sobre quais os alimentos que são comuns, né, que as pessoas tenham essa intolerância. Alimentos que promovem aí a intolerância alimentar. Temos vários desses alimentos agora para mostrar a você que está em casa. Você já ouviu falar? A gente falou aqui também no nosso programa, então vamos apresentar a você que está em casa. Olha só essa mesa aqui, vários alimentos que estão no ranking, né, no topo ali da lista dos alimentos que mais contribuem para a intolerância alimentar, que mais as pessoas têm intolerância, melhor dizendo para você que está em casa. O leite, eu acho que entra lá como o primeiro, né? Eu acho essa que fica no topo, intolerância à lactose, né? É o topo dessa intolerância. Quem está em casa que gosta de tomar o leite, vai diminuir a quantidade, vai ter menos sinais e sintomas dessa intolerância? Quem é intolerante pode consumir uma quantidade mínima, pode consumir uma fatia de bolo e apresentar os sintomas. Então, na realidade, tem que ter cuidado de evitar todo produto que contenha o leite ou utilizar o leite sem lactose ou a enzima lactase antes de consumir alguma coisa que contenha leite. E a indústria, né, o mercado vem acompanhando essa crescente, né, de pessoas com intolerância à lactose. Já tem muitos produtos que antes a gente nem imaginava, né, que tal produto que tem ali a lactose, hoje é produzido sem a lactose? Com certeza. Se procurarmos no supermercado, existem gôndolas com produtos específicos para quem não quer utilizar lactose ou que tem problema com a lactose. Então, hoje tem achocolatados sem lactose, tem iogurtes, queijos, né? Vários produtos sem lactose. E não é um problema besta, né? Muita gente fala, não, isso é uma besteirinha. Não. Com o passar do tempo, possa ser que seu organismo se acostume, volte a aceitar esse leite novamente. Não, isso é não assim, acontece. Não com a assim. Criança, pode acontecer porque ela ainda está em desenvolvimento, então pode com 3, 4, 5 anos deixar de ter essa intolerância. Mas no adulto ou no adolescente, em geral, não tem solução, tem controle. Outro produto, né, a soja está aqui como segundo. Deixa eu virar aqui para o nosso cinegrafista captar bem direitinho aqui. Você que não conhece muito a soja, tem pessoas que têm intolerância à soja também. É comum esse tipo de intolerância? Não é tão comum, mas existe alguns casos, né? Ela está de intolerância à soja e a pessoa tem que tirar não só a soja, mas uma série de outros produtos e ter o cuidado de ler o rótulo, né? Ela vai consumir um biscoito, às vezes no rótulo tem traços de soja. Então, porque onde ele foi preparado, existiam outros produtos com soja e na farinha pode ter um traço de soja. Então, tem que ter cuidado de olhar o rótulo de todo alimento que vai consumir. Interessante, né? Se a pessoa, por exemplo, vende bolo, aí entrou nessa, né, de vender bolo sem lactose, tem que ter muito cuidado nesse preparo, porque qualquer contato daquela massa ou recheio com leite ou alguma coisa que tenha lactose vai contaminar, entre aspas, aquele alimento. E a pessoa vai sentir. Tem pessoas que têm uma sensibilidade um pouco menor, podem até consumir e não sentir de imediato, mas realmente tem que ter esse cuidado. Outro alimento, o amendoim. É comum também? É mais intolerância ou é mais alergia? No caso, alergia, né? No caso, amendoim acontece muito, né? é um dos alimentos mais assim perigosos, porque normalmente as alergias são mais severas. E a pessoa que consome tem reações muito fortes, né, normalmente. Então, o amendoim é um produto que tem que ter cuidado, não só no consumo do amendoim, mas o biscoito pode ter, um chocolate pode ter
traços de amendoim, então tem que ter muito cuidado. Independente de ser assim, só nessa apresentação, né, do torrado, se for a paçoca contém amendoim, se for pasta de amendoim também, tem que ficar distante. Existe um tratamento onde a pessoa vai tentar sensibilizar com consumindo doses mínimas de amendoim até ver se o organismo deixa de reagir àquele produto. Mas isso aí é uma coisa muito específica, tem que ser com acompanhamento médico, então o mais seguro é deixar de consumir o produto. Então tira o amendoim de cena agora e coloca a pimenta, porque a gente tem aqui a aveia, a gente vai pular, daqui a pouquinho eu digo porque a gente vai pular a aveia neste momento. Então entra em destaque agora a pimenta. É alergia, é intolerância? Intolerância, né? Intolerância, porque não tem nada relacionado ao sistema imunológico, a princípio. Então, normalmente tem pessoas que têm uma intolerância após... mas eu consumi durante muito tempo a pimenta, mas às vezes acontece da pessoa vai tendo uma predisposição e chega um ponto que aí aparece a alergia, ou a intolerância, né? E... mesmo sendo produto natural, é da natureza, é natural, mas ela tem... mas... a substância, ela tem capsaicina, tem substâncias que detonam essa reação adversa, né? E normalmente é mais na pele, na cavidade oral, né? A língua fica né? Demasiada e dependendo do grau, a pessoa realmente tem que ter cuidado. O ovo agora, né? O ovo, há um tempo atrás, né? Ele era o topo do ranking, né? Muita gente falava mal do ovo, que trazia algumas complicações, que também gerava muita intolerância e alergia. Hoje em dia ele não está no topo. Não. Mas também gera esses problemas? É bem mais específico. Ou mais aí é alergia. Alergia né? à proteína da clara do ovo, a albumina. Eu digo que o ovo, ele já foi preso, pagou a pena dele, agora ele está livre com a ficha limpa, porque o ovo é um alimento assim maravilhoso, ele é rico em proteína, ele pode substituir um bife, né? Ele tem todos os nutrientes que nós precisamos, ele deve fazer parte da nossa alimentação. Agora, para aquela pessoa que tem alergia à proteína, né, a albumina, realmente ela tem que evitar o ovo e tudo que contém ovo. Então, o bolo, o biscoito, né, preparações que às vezes a gente não imagina que contém um ovo, mas ela tem que ter o cuidado de verificar isso. Tem que ter cuidado também no preparo desse ovo, né? A gente fala que é um alimento saudável, mas a forma que você vai prepará-lo é que vai pesar muito. Para né? quem não tem alergia. Botam manteiga, margarina. Para quem não tem alergia, é uma opção saudável. Para a criança, é uma opção saudável, de preferência ele cozido, né? Hoje em dia a gente sabe que antigamente era muito comum comer o ovo frito de gema mole. Mas hoje, inclusive, a gente recomenda que deixe cozinhar essa gema, porque é uma forma de prevenir qualquer tipo de contaminação que a gente possa receber através de uma gema mal cozida. Mas o ovo é excelente. Assim, quem não tem alergia ao ovo deve consumir. Antigamente dizia consumir um ovo por semana. A gente sabe que não tem necessidade, mesmo para quem tem um colesterol alto, ele pode consumir 3, 4 ovos na semana sem nenhuma culpa. Mas só ter cuidado quando no for preparo, fritar, né? exemplo, né? O ideal você pode fazer pochê, que é aquele que frita na água, você pode fazer ele cozido e eu digo assim, pode bater com leite e colocar na assadeira, que ele fica bem macio e o sabor fica bem acentuado. E pode usar em omeletes, né? Em outras preparações. Ok. Quem costuma fazer academia gosta muito, né, de utilizar o ovo. É mais a clara do ovo que se utiliza, a clara, né? porque a clara... a gema, usa mais a clara. Às vezes tem um certo exagero nesse preparo? Tem. Né? Quem frequenta a academia tem uma mania de consumir uma quantidade excessiva de ovo, mas só a clara, porque a clara contém a albumina, que é a proteína que eles querem consumir, e desprezam a gema. Realmente, a gema, em grande quantidade, ela é rica em gordura e vai aumentar o colesterol. Mas a gema, se eu consumir um ovo ou 2 com a gema, não vai causar nenhum dano. Ok, vamos deixar o ovo de lado agora, a gente vai para o chocolate. Olha só, vou mostrar aqui.
essa barra de chocolate, é mais alergia, é mais intolerância? O que a gente poderia falar do chocolate? Pode ser uma coisa e pode ser outra. Por exemplo, se for o pobre do chocolate em si, o cacau raramente provoca alergia. O que provoca é o leite, no caso, é uma alergia ao leite, que pode acontecer. É a lactose, que já é intolerância, pode ser também. E pode ser aos componentes do chocolate, que a gente acha que é só leite e cacau. Não é. Pode ter vestígios de soja, de amendoim, né? Porque esse chocolate, ele é preparado no mesmo local onde é preparado um chocolate que tem amendoim. Então, ele pode ter vestígios de amendoim, pode ter soja e pode ter até trigo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ler exatamente o rótulo do chocolate. Ele dá uma sensação de prazer, né, ao comer o chocolate. Dá. Ele libera, né, substâncias, endorfinas, que dão uma sensação boa. Bem-estar. De bem-estar. Até quem faz dieta, eu libero, assim, homeopaticamente, um tabletinho de chocolate, né, não todos os dias, porque a pessoa precisa ter um prazer, né? Não precisa ficar nervoso, porque a dieta às vezes deixa a pessoa mal-humorada, tudo, então precisa ter aqueles momentos de escape, né? Escape. Essa reeducação alimentar não é tão restrita, não. Tem alguns momentos que dá para liberar algumas coisas. Com certeza. Até porque se não for prazerosa essa reeducação alimentar, pouca gente vai conseguir seguir, né? Você segue por um curto período e depois desiste. E a ideia não é essa. Não é essa, é que você mude sua alimentação e que essa alimentação seja ao longo da vida. E essa mudança não é só para atingir uma meta, como por exemplo, ser fitness, né? Não. Ter um corpo legal. É para cuidar da saúde mesmo, saúde. É qualidade de vida. Com certeza. Saindo do chocolate, outra pergunta sobre o chocolate, lembrei agora. Quanto maior a concentração de cacau, melhor esse chocolate? O chocolate meio amargo, né? Ele tem uma concentração maior de cacau e uma concentração menor de açúcar, de gorduras. Então, ele é melhor do que esse chocolate branco, que é o pior de todos, né? Mas não quer dizer que eu possa comer indiscriminadamente. E uma outra coisa é o diabético. O diabético tem que entender que aquele chocolate meio amargo tem açúcar. Sim. Então, o chocolate indicado para o diabético é o específico, sem açúcar, com uso de adoçantes, né? Então, chocolate meio amargo é melhor, é bom, mas em quantidade pequena e não pode ser usado pelo diabético. O chocolate branco é pior? Não sabia ele tem um manteor maior de gordura, não é. Tem mais ingredientes. Diz que chocolate branco não é chocolate, é uma mistura que leva a chocolate. Então, muita atenção você que está em casa. Próximo, o biscoito recheado. É mais intolerância, é mais alergia? A alergia, se for, porque na maioria contém leite, né? Pode ter alguém alérgico ao leite, mas na maioria dos casos é a intolerância à lactose do leite que ele contém, ou ao glúten, porque ele tem a farinha, ou ao corante, porque ninguém vai querer comer um biscoito de uma cor acinzentada, sem graça. Então, a indústria coloca corante e conservantes. Então, isso também pode resultar em reações adversas. Alguns pais colocam ainda na lancheira dos filhos, né? 3, 4 biscoitos, às vezes até um pacote. O indicado era não fazer isso. É não fazer. Dá preferência a biscoitos integrais, não precisa ser sem açúcar, diet. Pode ser biscoitos integrais mesmo, que hoje em dia já se consegue. Ou o biscoito maisena, que é o mais simples, né, se a criança gostar realmente do produto. Mas evitar esse tipo de biscoito recheado, que não traz nenhum benefício, ao contrário. Ok. Vamos a esse outro prato para você que está em casa nos acompanhando. Tem o pão integral, tem também a linguiça ali, né? É embutido que chama? É embutido, né? É um alimento extremamente processado e às vezes diz, eu comprei linguiça de frango, é melhor? Não. Primeiro que a linguiça de frango não vai ser feita do peito de frango, porque se fosse o preço seria bem mais alto. Então, é feito das partes não utilizadas, tanto do boi, do porco, né, do frango, e não tem nenhum tipo de, vamos dizer, de carne saudável na linguiça. Além disso, tem o corante, que ninguém vai comprar. Se você encontrar uma linguiça pálida,
e uma outra vermelhinha, você vai querer comprar a vermelhinha achando que é melhor, né? Por conta do corante e dos conservantes. Então, é um alimento que deve ser evitado ao máximo. Eu não digo excluído, porque eu acho que excluir é muito drástico, mas deve ser evitado ao máximo numa reunião, num evento. Você pode consumir mais esporadicamente. E o último, né? É integral, mas é pão. É pão. Também pode causar intolerância. Como aquela moça Sol, ela não pode comer esse tipo de pão, porque embora seja um pão que contenha fibras, contenha nutrientes bem melhor do que o pão branco, ele contém o glúten. Então, para quem é intolerante, tem que ter cuidado. E o pão integral, às vezes, contém uma série de farinhas, é uma mistura de farinhas. Então, leia o rótulo para saber se não tem traços de soja, traços de amendoim. Traços de alguma substância, né, que você tenha intolerância. Eu falei que a aveia seria o último ponto, porque ela poderia estar aqui, né, como exemplo. E vai estar aqui agora como exemplo, que isso aqui não causa nem alergia, nem intolerância. Normalmente não, né? É um alimento extremamente saudável, né, rico em proteína. Né? Quem é vegano, inclusive, utiliza leite de aveia em substituição ao leite de vaca. É um leite que pode ser utilizado. Tem fibras que auxiliam no funcionamento do intestino e ajudam a prevenir até o câncer. Então, a aveia da saciedade pode ser incluída na alimentação de quem quer perder peso, na alimentação do diabético, na alimentação em geral. E não é só a papa de aveia. Muita gente associa a papa de aveia. Quando se lembra de aveia, lembra de papa, por causa dos avós, né? Nossos avós costumavam fazer muito papa de aveia. Para quem é intolerante à lactose, faz a papa com leite sem lactose ou com leite de soja. E ela você pode usar de várias formas. No bolo, então você pode substituir o trigo, né? Se você tem intolerância à glúten, pela aveia. Você pode polvilhar na salada de fruta. Você pode fazer vitaminas e até uma sopa. Sopa com aveia pode parecer meio estranho, mas é deliciosa. Você bota carnes, legumes e engrossa com aveia. Não tem nada melhor. Ok. Então, se você tem intolerância a esses alimentos, é bom você evitar. Se você não tem intolerância, é bom ficar também um pouquinho distante de alguns, né? Porque o ovo você pode, a aveia você pode, pimenta, né? A pimenta, se você não tem essa intolerância, a pimenta é um alimento positivo. Ela ajuda até a proteger nosso coração, porque ela libera uma substância que estimula. Então, a pimenta pode ser utilizada. Existem países onde o consumo é muito grande de pimenta, né? Tailândia e tudo. Mas ela não faz mal ao estômago, como muita gente acha que faz, apenas para pessoas que têm uma gastrite, uma úlcera, não pode utilizar. Mas se não for essa restrição, pode ser utilizada. E você também prestar atenção, quem está em casa nos acompanhando, quanto mais tempo o alimento ele fique lá exposto no supermercado, mais você deve evitar, né? Porque quanto mais exposição, maior o número de conservantes. Então é bom deixar de abrir mais, né, esses pacotes, esses sacos e essas latas, descascar mais, pegar o que é da terra, é mais saudável. Dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado, você mais para frente, você vai consumir menos medicamento e ter uma qualidade de vida bem melhor. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui a convidada, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. 991774828 é o nosso WhatsApp, já estamos recebendo aqui várias perguntas, então daqui a pouquinho a gente lê e responde ao vivo. Vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, 6 vagas para cozinheiro geral, 6 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. A exigência
é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário, são 6 vagas para cozinheiro geral. Vamos conferir mais oportunidades de trabalho. 3 vagas para gerente de loja e supermercado, 3 oportunidades, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário, são 3 vagas para gerente de loja e supermercado. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos, agora tem 9 vagas para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Superior, ensino médio incompleto é a exigência, são 9 vagas, ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, salário também de R$ 954. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez desejo a você boa sorte. E agora a gente segue aqui no nosso programa, vamos falar mais sobre intolerância alimentar e a partir de agora vamos responder a sua dúvida. Você que mandou sua mensagem no 991774828, nosso WhatsApp, preste atenção que sua dúvida vai ser respondida. Tem dúvida ainda? Pode mandar essa pergunta no 991774828, que é o nosso WhatsApp. Vamos aqui, a primeira participação. Vamos ver de quem é essa primeira participação, de Rosemary, ela que mora no Bongi. Ela fala o seguinte: tomo leite até hoje, amo leite em pó no café, papa tomo todos os dias e às vezes 2 vezes ao dia. Tem tempos que quando como bolo ou biscoito recheado ou algum doce ou ovo frito, ela fala até pipoca. Com meia hora corro para o banheiro com dor de barriga, parece como se fosse uma disenteria, né? A barriga fica bem sensível. Imagino que tenho intolerância ao glúten ou à lactose, pois gosto muito de leite. Ela tem que investigar. Primeiro ela verificar se realmente quando ela consome o leite aparecem esses sintomas ou quando ela consome outros alimentos, o biscoito, o ovo. Se quando ela consome o leite, pelo que ela diz, ela usa com muita frequência, não desencadeia esse processo, né, de dores nem de diarreia, ela certamente não é a lactose, mas ela tem que investigar. Primeiro, em casa, ela pode excluir durante uma semana, 2, esse produto e verificar. E depois procurar ajuda do médico ou do nutricionista para tentar identificar o que realmente causa esse desconforto, né? Ótima explicação. Vamos agora responder outra dúvida. Rubenice Maria mandou a seguinte pergunta. Ela fala que tem intolerância à lactose, até a manteiga ela disse que faz mal. Minha filha também tem. Ela quer saber se é possível que a neta também possa ter o mesmo problema? Tem um fator genético associado, nem sempre, mas existe. Pessoas que vão dizer que têm asma, os filhos normalmente apresentam também asma. Então existe essa relação, mas não é uma regra. Então pode ser que a netinha dela não venha apresentar isso, né? Ok, a outra pergunta é da Eli Claudino. Ela quer saber se é mito ou verdade que mesmo sem ter intolerância à lactose ou ao glúten, é bom evitar esses alimentos? Ela dá aqui parabéns à convidada, ela disse que foi uma excelente escolha a convidada de hoje do programa. A gente concorda e agradece a você, Eli Claudino, pelo carinho. E vamos responder agora a sua pergunta, repassando o elogio aqui à nossa convidada. Obrigada a ela pelo elogio. E não há necessidade dela retirar o alimento se ela não tem intolerância. O que eu recomendo é que ela tenha cuidado, por exemplo, no leite, de optar por um leite desnatado, se quiser evitar um consumo maior de gordura, ter um controle melhor do colesterol, que o leite desnatado tem os mesmos benefícios do leite integral. Então, ela pode optar por essa versão, mas não tem a necessidade de retirar se não causa nenhum desconforto. Ok, vamos aqui à próxima participação. É o Marcos Alexandre, de Pau Amarelo Paulista. Ele gostaria de saber se a alergia e a intolerância são problemas que já nascem com as pessoas
ou se é um problema que a pessoa desenvolve ao longo da vida. Ele tem outra pergunta. A primeira é essa, né? Se já nasce com a intolerância ou a alergia ou desenvolve no decorrer da vida? Quando é o bebê, né, muitas vezes ele já nasce com esse problema e no caso da alergia ao leite de vaca, à proteína, ele com o passar do tempo ele pode voltar a consumir sem ter problema. E existem casos em que as pessoas com o passar dos anos, principalmente o idoso, ele desenvolve uma alergia ou uma intolerância à lactose, isso é muito comum, ao glúten, e isso vai acontecer com o passar dos anos. Então ele come sem ter nenhum problema o glúten, mas depois de uma certa idade começa a surgir. Nos extremos da vida, né? Esses problemas eles são mais delicados, tanto com as crianças quanto com os idosos? Com os idosos, porque o idoso, a gente tem que ter uma atenção especial na alimentação desse idoso. As necessidades dele são diferentes. Muitas vezes há uma perda do sabor dos alimentos, então eles deixam de consumir uma quantidade satisfatória de alimentos. E o idoso também tem que ter muito cuidado com a água. É bom sempre salientar que ele não tem sede, ele não toma água. Então, para ele ter um problema de desidratação é muito rápido. E a quantidade dessa água, né, que deve ser tomada, tanto para o idoso como para o mais jovem, é a mesma quantidade ou não? Diminui também com o idoso? Não, não. Água é essencial para o nosso organismo, a gente deveria tomar cerca de 2 litros por dia, mas assim, é claro que refrigerante não conta, né? Mas o suco também pode ser, e o idoso, ele não tem sede, então o que eu recomendo é que encham uma garrafa de manhã cedo, e de 1,5 litros, que no final do dia aquela garrafa esteja vazia, se puder consumir mais ainda, melhor. Para quem tem problema de eu não gosto de tomar água, faça uma água flavorizada, você pega uma jarra, coloca água, bota rodelas de limão, uma rodela de abacaxi, aquela água vai ter um sabor muito bom, parece um refresco, e você vai tomar melhor a água. Ok, temos aqui outra pergunta, né, do Marcos Alexandre, e a dúvida dele é o seguinte: com o tratamento, né, adequado, a pessoa ela fica curada e nunca mais vai ter tanto a intolerância quanto a alergia? Não. Ou não? Tem que sempre estar controlando? Tem que controlar. Não existe uma cura, você tem que realmente excluir o alimento. Existem alguns tratamentos de imunoterapia, onde a pessoa vai recebendo doses homeopáticas pequenas daquele produto que causa alergia, e pode ser que com o passar do tempo ele consiga aceitar. Mas o mais recomendável é retirar aquela fonte de alergia ou de intolerância da alimentação. Ok, temos aqui outra participação, agora é o Guilherme de Piedade, ele diz o seguinte: tomo em torno de 3 copos de leite por dia. Como é que eu posso substituir nesses 3 copos de leite sem perder os nutrientes do leite, sem perdas nutricionais? Guilherme de Piedade. Olha, Guilherme, se você não tem nenhum problema de intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, continue tomando seu leite. Leite é um alimento perfeito. Como eu disse, se quiser diminuir a quantidade de gordura da alimentação para evitar um aumento de colesterol, alguma coisa, opte pelo leite desnatado. Se tiver alguma intolerância, existe hoje em dia no mercado várias opções: leite de soja, leite de arroz, leite de amêndoas, né, que é muito utilizado para quem exclui os produtos animais da dieta, mas esse só se realmente for necessário. Se não, continue utilizando seu leite normalmente. Temos agora a participação do Paulo, que é de Abreu Lima. Ele queria saber se é mito ou verdade. Existem alimentos remosos? Mito ou verdade? Eu digo que é mito. Por quê? Não existe alimento remoso. O que pode existir é a pessoa ter uma reação adversa a algum alimento. Por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia, que tem algum problema inflamatório, não comer camarão. Por quê? Porque camarão é um alimento que normalmente pode desencadear reações alérgicas, não é? Uma outra coisa, porco é remoso. É uma coisa cultural. Porco hoje em dia é uma carne de boa qualidade, tem um teor de gordura pequeno, se comparado até com frango, dependendo do tipo de corte, e
é cultural. Por exemplo, na China, quando a mulher vai ter um filho que pariu, ela recebe um caldo de porco para restabelecer, né, as forças, ela recebe. Aqui é inviável, porque se for dar uma nutriz, uma mulher que acabou de ter uma criança, uma preparação com porco, ela vai ter medo, porque vai dizer que é remoço. Um outro é o repolho, que muita gente não come por ser remoço. O repolho é cicatrizante. Ele ajuda, se você tem um corte, se você fez uma cirurgia, ele ajuda a cicatrizar. Então, é mito. Ok, temos aqui uma outra participação. A pessoa quer saber se pode acontecer um choque e uma reação anafilática no caso da intolerância. Acho que é mais comum na alergia. É mais comum na alergia. Por exemplo, amendoim e crustáceos são produtos que realmente estão associados a esses casos. Na intolerância é muito raro, mas a sensação de desconforto respiratório, do edema de glote, pode ocorrer, mas é muito raro na intolerância. A pessoa que tomou, né, um leite ou que comeu algum alimento que não fez bem, qual deve ser a porta de entrada ao serviço de saúde? Procura um clínico para tentar encaminhar a um alergologista e após a nutricionista? Como é que a gente compreende esse processo? Se for uma reação branda, o caminho é esse, né? De procurar um clínico, ir para um alergologista e identificar o que foi que causou. Mas se for uma reação intensa, ele tem que procurar o serviço de emergência, porque tem que tomar uma medicação, né, em geral histamina, para poder regularizar aquele processo de alergia ou de intolerância grave. Tem aqui outra dúvida, uma dúvida interessante. A pessoa quer saber se manga com leite faz mal, laranja com leite faz mal. Passou a vida toda ouvindo isso. Tem alguma verdade nisso? Não, não tem. E o interessante da manga com leite era no tempo dos senhores de engenho, né? Que eles não queriam que os escravos tomassem o leite. E como tinha muita manga, os escravos comiam muita manga, eles começaram a informar que manga com leite fazia mal, para evitar que eles tomassem o leite, que o leite era um produto rico e que não deveria ser dado para os escravos. Ok, tem a participação da Bruna Silva. Ela queria saber o tipo de alimentação que a pessoa pode ingerir no café da manhã, à tarde e também à noite. Então vamos passar, né, um rápido cardápio. Certo. Saudável no horário da manhã. Saudável. Tem que ser mais equilibrado, tem que ser mais leve? Como é que Não, eu acho que é o começo do dia, você tem que ter energia para o dia. Então você tem que ter um café da manhã saudável e variado. Então deve incluir uma fruta, de preferência uma fruta da época, né? Ou um suco. Deve incluir uma proteína, que pode ser o queijo ou o ovo, e um carboidrato. Pode ser o pão, né, de preferência integral, ou inhame, batata doce, coisas bem regionais e que alimentam muito bem. E pode tomar seu cafezinho, que também lhe dá uma energia extra. Deve-se fazer um pequeno lanche no intervalo, para não chegar no horário do almoço com muita fome, que pode ser uma fruta. Né? O almoço, seu prato deve ser colorido, deve ser bem dividido, eu digo que tem que ser colorido. Um terço deve ser de legumes, frutas, pode incluir também, e saladas cruas. Deve ter a proteína de boa qualidade, pode ser qualquer tipo de carne, ou o ovo também. Não exagerar também, né? E não numa porção pequena, né? Porque tem gente que acha que o principal é a carne, não é. Então, uma porção 100 gramas é o suficiente. E o arroz com feijão, que é uma combinação maravilhosa e que a gente está deixando de lado. Não é isso? Claro que o macarrão pode ser utilizado no lugar do arroz, mas assim, o arroz com feijão de nossos avós está em alta, deve ser utilizado e variar o tipo de feijão, procurar incrementar o arroz e uma fruta, complementando essa refeição. O líquido? líquido momento, logo após? Vai depender de cada pessoa. Tem pessoas que não toleram bem o líquido na refeição, deve consumir após algum tempo, meia hora, 1 hora. Mas não é proibido, desde que seja numa quantidade pequena, e evitar bebidas com gás, que vão atrapalhar na digestão.
À tarde, novamente, pode ser um pequeno lanche, um suco, dependendo da sua necessidade. Pode ser até uma vitamina que você pode fazer com a fruta, leite desnatado, aveia, chia, que está muito na moda, mas é uma fibra muito boa. E o jantar é aquele jantar mais leve. Nada de passar o dia, tomar um cafezinho só de manhã, comer mal no almoço e jantar como um rei. O nosso jantar tem que ser bem regrado, porque nós não vamos mais ter necessidade de energia, a gente vai descansar. Então, uma sopa, que é nosso hábito, um inhame, uma macaxeira, banana comprida, que é excelente, né? Ou uma salada com a proteína, não tem problema nenhum. E para aqueles que demoram a dormir, é bom fazer um pequeno lanche antes de dormir, né? Pode ser uma fruta, quem não tiver intolerância pode tomar um leite morno com canela, alguma coisa que relaxe, porque dormir com fome também não é recomendado, não vai ser um sono reparador. Quem consegue fazer isso ganha o quê? Qualidade de vida? Qualidade de vida. E variar. Não adianta eu comer salada de alface e tomate todo dia. Eu tenho que descobrir outros alimentos que não fazem parte do meu dia a dia. Uma abobrinha, uma berinjela, uma beterraba. São alimentos saborosos, mas que muitas vezes a pessoa se restringe a comer 2, 3 tipos só de legumes ou de frutas e não experimentar outros sabores. Se a gente coloca, né, além dessa alimentação saudável, coloca como tópico também importante a prática de atividade física e um bom descanso, aumenta ainda mais a qualidade de vida e a expectativa de vida também? Com certeza, e vai melhorar, vamos dizer, o diabético e o hipertenso vão ter benefícios extras com a prática do exercício associado à alimentação e o descanso, que também é necessário, né? Então, você que está em casa, prestou atenção às dicas, é bom você colocar em prática, porque foram dicas simples. Qualquer pessoa pode colocar em prática, não é uma regra, mas é uma orientação que deve ser seguida, que vai fazer muito bem à saúde de quem está nos acompanhando. Eu sempre digo, nada fora do comum. Não, eu sempre digo que é melhor ir para uma feira comprar verdura do que ir para a farmácia. Verdade. Ok, vou pedir licença agora à convidada. A gente fez aqui no começo do programa uma pergunta, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma conferir as informações nutricionais antes de consumir algum produto? Olha só, 41% dos telespectadores que ligaram e participaram falaram que sim, que tem essa preocupação. A maioria, 59%, respondeu que não costuma conferir as informações nutricionais antes de consumir algum produto. Não é hábito a leitura ainda, né, desse rótulo. Não. Infelizmente não é. Não, mas ao passar do tempo, as pessoas vão adquirindo esse hábito. Como não era de verificar a validade do produto. Hoje todo mundo vai lá e olha a validade. Então, é uma questão que está se colocando em pauta ultimamente, que eu acredito que com o tempo as pessoas vão se habituar a isso. A gente tem uma última imagem, a gente vai lançar agora em tela cheia para você que está em casa, a imagem de um rótulo. Você que não conhece esse rótulo, passa despercebido nesse produto que você compra aí no supermercado. Olha só, o rótulo é essa imagem aí que a gente vai mostrar para você que está nos acompanhando. Olha só a imagem de um rótulo de um produto com informações importantes, né? Essenciais para você que está em casa. Tem ali carboidratos, né? Proteínas, gorduras saturadas, trans. Quer fazer uma geral bem rapidinho? Essa é a informação nutricional, né? Diz o percentual de carboidratos, proteínas, né? Para ver se o alimento não tem muita gordura, se não tem gordura trans. Mas também é importante não apenas esse rótulo da informação nutricional, mas dos ingredientes. Para quem é intolerante ou tem alergia, tem que olhar os ingredientes do produto, porque ali é que vai estar escrito se tem traços de amendoim, traços de soja, tá certo? Além dessa informação nutricional. Ok. Estamos agora na reta final do nosso programa, é o momento de agradecer bastante aqui a participação da nossa convidada, dizer que foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa, Sandra Viana, ela que é nutricionista e coordenadora do Serviço de Nutrição do Hospital Memorial Guararapes. Sandra, muito obrigado, agora o espaço fica aberto para as considerações finais, você pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui, eu espero ter sido útil para algumas pessoas e dizer assim, na dúvida, procure um profissional para não fazer nenhuma restrição por conta própria que vá causar algum dano à sua saúde.
mais uma vez, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo carinho e também por sua audiência de sempre aqui no nosso programa. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!